Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 26º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações e por aí fora. Assim sendo, antes de começar, quero partilhar contigo, vou utilizar a Firm24 porque eu quero ser o legítimo dono destas ações, destas empresas que pagam dividendos. E de tal forma tu podes ver que neste momento estou com uma rentabilidade próxima de 600, porque houver aqui algumas que tiveram uma queda, mas já vou falar também delas, e podes ver que neste momento estou com um dividend yield, ou pelo menos um portfólio yield de 4,91%, sendo que o rendimento anual é 412. Por isso, vemos a forma como está a ser distribuído entre os vários meses, podemos ver que está aqui uma média de $34, mas maioritariamente até está equilibrado, por isso eu não vou estar muito preocupado pela empresa se paga, por exemplo, em novembro, ou se paga em fevereiro ou janeiro, por isso eu vou estar mais atento se a empresa pode ter ou não potencial de subir, ao mesmo tempo que pague bons dividendos. Assim sendo, para começar, eu vi os vossos comentários todos, está bem? Por isso eu vou uma a uma a começar pela REN, que foi aqui sugerida. Por isso a REN, que está cotada na Bolsa Portuguesa, podemos ver aqui que, segundo este comentário, ele considera que é uma ação estável e com um bom dividendo. Agora, tem um bom dividendo, tal como podemos ver, tem um dividend yield de 6,7% neste momento, mas eu não considero que seja uma ação estável. Porque é que eu não considero que seja uma ação estável? Porque não está continuamente a subir, está praticamente estagnada e se virmos desde os seus máximos no início, até está em declínio. Agora, é claro que poderá eventualmente recuperar, mas isso é uma questão de ver se a mesma tem potencial ou não. Mas se é estável, não. Aliás, se víssemos no TradingView, ok, que no TradingView as ações portuguesas não mostram informação de forma tão precisa como nas ações americanas, mas se traçássemos e colocássemos o indicador que é o SMMA, ok, conseguimos ver que não era uma ação estável, estaria sempre abaixo aqui do SMMA durante este período, ou seja, teria cruzado aqui em mais ou menos 31 de maio de 2011 e por aí fora já teria abaixo, porque a mesma teria a fazer a média com base nos máximos anteriores e por isso a mesma não é de todo, na minha opinião e para o meu perfil de investidor, uma aquisição que eu considero indicada para o meu perfil, porque não posso estar a contar com a sua valorização. É claro que paga bons dividendos, tal como podes ver aqui, mas mesmo assim são imprecisos, porque nós conseguimos ver com as datas dos pagamentos dos dividendos que até cortaram recentemente, aqui de 2022 para 2023, e até podemos confirmar essas informações aqui no Simple Wall Street. Para já, quero-te mostrar a saúde financeira da mesma, por isso tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes. Isto para mim não seria um grande problema, porque maioritariamente tem ativos superiores aos passivos, apesar de os ativos correntes serem muito inferiores aos passivos correntes, mas tem ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. E se olharmos para o Debt to Equity, conseguimos ver também que tem um endividamento superior aos capitais próprios. E até parece um pouco que há aqui uma divergência em que os capitais próprios estão em declínio e o endividamento aumentar. Por isso isto é algo que não me agrada. Depois, se olharmos para alguns critérios relativamente aos dividendos, conseguimos ver que realmente tem um dividend yield próximo dos 6,8%, mas mais uma vez está aqui muita inconsistência relativamente ao pagamento dos dividendos. Podemos ver que aqui estava com um pagamento superior e depois entretanto cortaram, sendo que agora está com este pagamento a cerca, deixa-me lá ver o último, cerca de 9 cêntimos por ação. Por isso não é que seja um pagamento mau neste momento, não é? Porque mostra que tem um dividend yield ao preço atual de 6,8% aproximadamente, mas nunca sabe se eles podem eventualmente cortar novamente no futuro, está bem? Por isso temos que ter aqui atenção. Por fim, relativamente a esta empresa, e não vale a pena adiantar muito porque é uma empresa que não me agrada, pelo menos para o meu portfólio, para o meu perfil, mas podemos ver que em termos de crescimento não mostra aqui um grande potencial de crescimento comparativamente à indústria, comparativamente ao mercado, e estamos a falar aqui das projeções de crescimento anual, tanto dos earnings como dos rendimentos, está bem? Por isso podemos ver que está até negativo, para além de estar inferior à indústria e ao mercado, está negativo relativamente aos earnings, e relativamente aos rendimentos está muito abaixo da indústria e do mercado. Por isso, eu não vou colocar a minha fé nesta empresa, como é óbvio, vou simplesmente, com base nos dados e informações que estão aqui disponibilizadas, dá para entender que não é de todo, pelo menos, indicada para o meu portfólio. Assim sendo, eu tive a ver outras sugestões que fizeram aqui da Novo Nordisk, que realmente teve uma queda, mas não é de todo indicado para esta série, porque tem um dividend yield baixo, talvez para o top 1. Poderia ser mais indicado, ok? Seria uma questão de fazer um estudo, mas aqui pelo menos relativo à série dos dividendos não é de todo, ok? Não é este o dividend yield que eu procuro, é pelo menos 3% e está muito longe dos 3%. Depois temos aqui a TX, que realmente tem um dividend yield de 9%, que não é nada mau, e podemos ver em termos de, deixa-me lá ver, dividendos, ok? Vamos começar aqui com o payout ratio, está aqui nos 50%,
Mas se olharmos para o Dividend Safety, temos aqui vários aspectos negativos, ou seja, que este Dividend Payout Ratio está nos 256%, sendo a mediana do setor 40%, depois o Dividend Payout Ratio 12 Trailing Months está aqui nos 825%, sendo a mediana do setor nos 34-35%, e mesmo o Dividend Payout Ratio non-GAAP, ok, está aqui nos 75%, enquanto a mediana do setor está nos 37%. Pronto, depois em termos de Interest Coverage, na minha opinião, até está bastante aceitável. E depois em termos de Total Debt to Equity até está bastante abaixo da mediana do setor. Por isso aqui temos vários aspectos positivos, mas também temos aqui estes grandes aspectos negativos. Por isso é uma questão de colocares na balança se compensa para ti ou não. Para mim pode não compensar. Isto não é um impedimento total, mas mesmo assim temos que ter atenção. Depois em termos de crescimento, se olharmos para o cash flow operacional ou mesmo em termos de Return on Equity, conseguimos ver que está negativo e inferior à mediana do setor. Mas também tem aspectos positivos, como o crescimento dos rendimentos, que está superior à mediana do setor, o crescimento do EBIT, que também está superior à mediana do setor, pelo menos year over year, e isto só por si já equilibra um pouco em termos de crescimento, ok? Mas eles no overall dão aqui uma classificação de D+. Não é que eu considero que seja assim tão má, porque realmente eles têm aqui vários aspectos positivos, ok, em termos de crescimento de rendimentos, EBIT e EBITDA, menos year over year, mas por outro lado também tem aqui vários aspectos negativos. Depois, se virmos em termos de avaliação, aqui sim indicam que está muito bom, porque acreditam que o valor que está atualmente está muito longe da mediana do setor, e por isso poderá ser aqui uma boa oportunidade. Mas por outro lado, também pode indicar que os acionistas não veem aqui uma oportunidade e por isso não adquirem mesmo, ok? E se não adquirem e até vendem, então faz pressão de venda e é normal que esteja barato, pelo menos para o valor que a mesma representa. Mas, mesmo assim, se olharmos para o Price to Earnings Ratio, conseguimos reparar que está muito acima da mediana do setor. Também por isso, mesmo em termos de Price to Earnings Ratio, gostaríamos de ver melhor, pelo menos em termos de GARP 12 Trailing Months. Mas pronto, passamos já à próxima, ou seja, esta aqui não acho que seja má de todas, acho que até tenho que rever no futuro. Desculpa, não é Novo Nordic, é sim a TX. Por isso, a TX o que eu vou fazer é colocar-me aqui na minha watchlist para dividendos e talvez no próximo mês volte a revê-la, está bem? Por isso eu não considero que seja uma má sugestão, acho que até foi uma boa sugestão. Tem alguns aspectos negativos, tem certamente, mas eu quero voltar a vê-la porque talvez possa ser no futuro indicada para o meu portfólio. Ok, existe essa possibilidade. Pronto, assim sendo passamos à próxima, que é aqui Intuitive Surgical. Esta aqui sugeriram, mas não tem qualquer dividend yield, ou seja, com base no que aqui mostra não paga dividendos. Depois temos esta da Brookfield, aqui já tem um dividend yield de 4,81%, sendo que indicam que tem um bom crescimento, avaliação, etc. Agora, qual é que poderá ser o aspecto negativo que podemos encontrar? Se virmos em termos de máximos históricos, a mesma, pronto, pelo menos desde que está aqui listada em 2020, segundo os dados do Seeking Alpha, mostra que não teve continuamente a crescer, está bem? Aliás, desde que está aqui listado, pelo menos com base nestes dados, mostra que apenas teve uma valorização de 8%, o que na minha opinião não mostra uma grande estabilidade e até algum declínio face onde já chegou, está bem? Por isso, vamos ver aqui em termos de dividendos e a sua segurança. Não tem aqui qualquer payout ratio, ou seja, não mostra quaisquer dados, porque muito provavelmente o resultado líquido é negativo, e ao ser negativo, então se o payout ratio é dado pelos dividendos que são pagos aos acionistas a dividir pelo resultado líquido, e se o resultado líquido está negativo, então eles não colocam aqui essa informação, está bem? Porque nem sequer faria sentido. Assim sendo, não apresenta payout ratio, mas sabemos que estão com o dividend yield relativamente elevado, 4,81%. Pronto, isto mesmo assim, para mim, não seria algo a descartar, mesmo que aqui não apresente payout ratio, mas também a consistência dos dividendos está aqui negativa, e o facto de não estarem continuamente a valorizar, para mim, também é outro ponto negativo. Para além disso, também não são assim tão lucrativos, pelo menos com base aqui nos dados no Seeking Alpha. Em termos de margem de resultado bruto, EBIT e EBIT até são, mas em termos de margem de resultado líquido já não são tantos, e se olharmos para Return on Capital e Return on Assets, está abaixo da mediana do setor. Ainda assim, com base nos dados que aqui estão, não me parece, pelo menos comparativamente à mediana do setor, tão mau quanto aqui indicam que é um C. Eu acho que até poderia ser um pouco melhor, mas pronto, eles dão uma classificação geral de C. Mas se coubesse a mim escolher, eu talvez daria uma classificação superior. Depois, passando à próxima, temos aqui a UPS, que também foi sugerida por ter tido aqui alguma queda, e podemos ver que neste momento está com um dividend yield de 4,87%. Agora, qual é o ponto mais negativo que eu vejo na UPS, e é aquela que eu, quero descartar por essa mesma razão? É o seu crescimento. Primeiro, antes de passar ao crescimento, podemos ver que nos últimos 5 anos apenas teve uma valorização de cerca de 9,56%, o que não é nada significativo, e nos últimos 10 anos apenas de 26%. Se entretanto vemos os máximos, aqui já seria quase 100%, ou seja, aproximadamente 92%, mas estaríamos a falar desde 1999.
Depois, se olharmos para o crescimento, conseguimos ver que dá uma classificação negativa porque a mesma está em declínio, ou seja, dentro do setor não mostra aqui uma grande margem de crescimento face à cota de mercado que já tem atualmente e por isso pode significar que não existe um futuro tão promissor para a UPS, pelo menos se eles não inovarem, ok? Assim sendo, passo à última sugestão, que foi aqui a Target. E atenção, só algumas sugestões que eu não mencionei é porque podem não ter sido tão apropriadas ou então porque não encontrei informações suficientes, ok? Para conseguir fazer um estudo e partilhar de uma forma rápida, porque a minha aquisição já está aqui escolhida, vou partilhar contigo daqui a nada, mas obviamente também quero partilhar estas informações com quem fez estas sugestões, porque também posso encontrar uma que veja que realmente, ok, tem bastante potencial, faz sentido para o meu portfólio e para o meu perfil de investidor, então vou fazer a aquisição com base neste estudo. E é isso que até vai acontecer neste episódio. Pronto, aqui a Target tem um dividend yield que considero que seja pequeno para o meu portfólio, que é de 3,04%, mas ainda é aceitável. Em termos de SA Analyst, Wall Street, Quant, até está bem classificada. Depois, em termos de segurança dos dividendos, o que é que podemos ver? Ou seja, esta aqui, eu acredito, a mesma, agora não tenho a certeza, a mesma é considerada um Dividend King. Deixa-me lá ver aqui na minha lista. Então, temos aqui Target. O que é que a Target nos diz? Sim, a mesma é um Dividend King e é um Dividend Aristocrata. Aliás, quando eu fiz esta lista, que entretanto vai ser atualizada, ela estava com um Dividend Yield de 2,75% e agora até está com um Dividend Yield um pouco superior. Ou seja, está com um Dividend Yield, deixa-me cá ver de quanto, 3,04%, por isso aumentou ligeiramente, porque entretanto deve ter tido aqui alguma queda. Depois, em termos de avaliação, deixa-me lá ver. Então, ela teve este crescimento no último ano, 35%, nos últimos 5 anos teve igual, ou seja, teve praticamente estagnada nestes últimos 5 anos após este crescimento. Nos últimos 10 anos, um crescimento de 121% e nos máximos um crescimento de 260%, considerando que a mesma foi aqui listada de volta de 1995, não é? Por isso, só com base nisto já me dá vontade de colocar no topo da watchlist para depois ver no próximo mês. Assim sendo, em termos de avaliação, parece até bastante aceitável. Mesmo em termos de price to sales ou price to earnings ratio até está bastante aceitável, só não está tão aceitável em termos de price to book. Mas eles dizem aqui com um aspecto mais negativo, porque em termos do quão lucrativa é a empresa, dizem que até é bastante lucrativa, apesar de não parecer assim tanto, ou seja, a margem do resultado bruto está abaixo da mediana do setor, em termos de margem de EBITDA também está abaixo da mediana do setor, só em termos de margem do resultado líquido é que vai mais ou menos de encontro à mediana do setor, mas mesmo assim não está tão bom como nós gostaríamos de ver. Só que depois temos aqui o return on equity, capital e assets, que está realmente superior à mediana do setor. Mas pronto, isto é com base nas informações do Thinking Alpha e acontece que aqui classificam como A, uma classificação geral, mas de todo acharia que o A seria aqui uma boa classificação geral, visto que não estão assim tão bons quando deveriam, para a classificação que eles indicaram aqui em geral. Depois, em termos de crescimento, estão aqui uma pior classificação, mas eu honestamente não acredito que seja assim tão mau. É claro que em termos de crescimento de rendimentos está abaixo da mediana do setor, mas se olharmos para o crescimento do EBITDA e EBIT está superior, e mesmo se olharmos para o crescimento do cash flow operacional, o crescimento do return on equity está superior à mediana do setor e não é por pouco. Por isso, eu aqui, se fosse o Thinking Alpha, daria uma classificação geral melhor nesta e pior na quão lucrativa é a empresa. Mas pronto, isto é com base nas informações que eles disponibilizam e também comparativamente à mediana do setor. Por isso, eu vou colocar aqui no instante o target no início, está bem? Só para depois ver novamente noutra altura. Então, ir aqui está. Por isso, adicionar. E vou colocar em segundo para também ver no próximo mês com mais atenção, ok? Depois foi feita aqui uma sugestão do ETF distributivo, está bem? Que não está disponível em todas as corretoras, mas está disponível na Firm24. Tem apenas um Total Expense Ratio de 0,06%, que é um Total Expense Ratio muito pequeno. Mas se formos aqui abaixo, vemos que o Dividend Yield está no 3,46%. Por isso, eu considero pequeno, ainda é aceitável, mas eu, honestamente, para o meu portfólio, gostaria de ver empresas individuais que mostrassem um potencial de crescimento superior e que também tivessem um Dividend Yield maior. Agora, eu também posso ver aqui nos dados da Firm24, eu não sei quem tem este ETF se me pode confirmar isto, mas recentemente, após as eleições, viu-se aqui uma grande queda. Aliás, não, desculpa, isto foi antes das eleições. Ou seja, isto aqui foi de 10 de outubro para 11 de outubro. Por isso houve aqui uma grande queda por parte deste ETF. Eu não sei se isto é um bug ou não, mas quem tem este ETF, por favor, confirme se realmente teve algum prejuízo, tá bem? Porque eu quero ter uma noção se esta queda realmente aconteceu. E se aconteceu, eu depois vou entender, ou seja, vou procurar na internet e perceber o porquê de toda esta queda, tá bem? Porque podemos ver aqui que no último ano teve uma queda de 58%, mas no último mês teve uma queda de 65,53%, ou seja, todo este prejuízo que aqui vemos é devido a toda esta queda e eu não estou a entender o porquê. Pode ser algum bug, mas se alguém tiver este ETF, depois confirme, só a favor. Pronto, assim sendo, vamos passar à minha aquisição.
Como sabem, eu vejo aqui no calendário dos dividendos, ok? Que é o dividendstock.cash e classifico a partir do dividend yield. Agora, ambos sabemos que não é por ter um dividend yield superior que realmente mostra que é uma oportunidade melhor, porque se estiver continuamente a desvalorizar, então não compensa. Depois também estive aqui a ver dentro dos dividendos aristocratas e dividend king e também as empresas que tiveram aqui uma grande queda, tá bem? Por isso, dentro daquelas que pagam bons dividendos, ou pelo menos aceitáveis para entrar no meu portfólio. Tivemos aqui a Archer, que teve aqui uma queda significativa, que neste momento está com um dividend yield de 3,10%. Temos também a Nestlé, que neste momento está com um dividend yield de 3,60% e também teve uma queda bastante significativa, tal como podes ver aqui, e continua a cair. Pronto, só para partilhar contigo, está bem para colocares na tua watchlist, assim quiseres. Temos a Procter & Gamble, que tem neste momento um dividend yield de 2,50%, que já não seria aceitável para o meu portfólio, mas que também teve aqui uma queda significativa. Por isso, a Procter & Gamble, tenho que procurar aqui por PG. Aqui está, e podemos ver a queda na mesma. Por isso, quase que tocou aqui no SMMA e já está a mostrar aqui algum suporte. Não foi uma queda muito significativa, mas podemos ver que houve várias vezes que tocou no SMMA e ganhou suporte, tal como está a acontecer agora. Pronto, para além da Procter & Gamble, temos também a Colgate, CL, por isso, deixa-me lá ver se eu encontro também, CL. Aqui está a Colgate, que também teve uma queda recentemente. Por isso, houveram várias ações europeias que tiveram aqui uma queda até significativa. Pronto, teve aqui esta queda toda, a tocar neste momento no SMMA, e tem um dividend yield de 2,22%. Não seria aceitável para o meu portfólio, mas queria partilhar contigo na mesma. Depois temos aqui também a BP. A BP já tem um dividend yield maior, de 6,08%, ok? Teve uma queda de 14,74% no último ano, e se virmos aqui a queda toda que tem tido, só para teres uma visão geral, podemos ver que até foi significativa, está bem? Por isso temos mostrado este declínio todo, atingiu este suporte e agora parece estar a subir um pouco. Esta aqui também quero voltar a estar no próximo mês, ok? Para ver como é que está, e por isso vou colocar aqui em terceiro lugar, para depois ver e fazer um estudo para realmente entender se tem aqui algum potencial ou não, está bem? Pronto, eu queria apenas partilhar estas ações porque tiveram uma queda até significativa recentemente e até pagam um dividend yield aceitável, por isso 6,08%, algumas não, mas esta, por exemplo, até paga um dividend yield elevado. Agora, relativamente à minha aquisição, eu estive a ver as ações que eles consideram ser as melhores para dividendos, relativamente à classificação de quantitativa que eles colocam aqui. Pronto, estive a ver estes, estive a ver apenas as melhores ações para dividendos que eles consideram, aquelas que têm o maior dividend yield, tal como podes ver aqui, ou pelo menos com base na sua classificação, aquelas que são as melhores ações supostamente com base na classificação quantitativa deles. É claro que podemos ordenar por dividend yield, mas aqui aparecem alguns bugs, ok? Não leves esta percentagem a sério porque há aqui alguns bugs, pelo menos que eu encontrei, que não fazem sentido para os dados que apresentam. Pronto, depois também vi esta lista e a conclusão que eu cheguei foi a sugestão que por acaso um seguidor fez ali nos comentários do YouTube. Assim sendo, esta em princípio é aquela que eu vou decidir adquirir, que é a PR, que é a Permian Resources, que neste momento tem um dividend yield de 4,80%. Tem aqui alguns aspectos negativos, mas também tem vários aspectos positivos. Se quiseres que eu mencione já os aspectos negativos, eu diria que é principalmente a inconsistência dos dividendos e o seu crescimento, que eu também tive em consideração, mas face ao resto, acredito que possa valer a pena para o meu portfólio. Também está dentro do setor de energias, está bem? Por isso é normal que pague aqui um dividend yield mais elevado, porque normalmente as empresas que estão neste setor até pagam um dividend yield decente, mas mesmo assim quero ver aqui mais informações contigo. Por isso, tal como podes ver, ela tem mostrado aqui alguma estabilidade, pelo menos tem estado continuamente a crescer, está bem? Por isso acima da linha do SMMA, e após o último relato dos ganhos, que foi bastante recente, mostra que os earnings foi superior ao esperado, até por bastante, só que o revenue, pronto, desiludiu um pouco. Mas de qualquer modo, vamos ver como é que o mercado reagiu e parece estar a ganhar aqui algum suporte a partir do SMMA novamente. Se eventualmente chegar aqui aos seus máximos, vamos a falar de uma valorização de aproximadamente 18%, 18-19%. Ok? Só para teres em consideração. Em termos de FM System já estamos a ter vários sinais positivos. Deixa-me lá ver o que é que a Simple Moving Average nos diz. A Simple Moving Average também cruzou aqui, ok? Por isso com esta subida. E em termos de Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, também parece estar a cruzar para breve. Agora, eu pelo menos deveria ter alguma paciência até cruzarem para depois adquirir, mas como vou investir para longo prazo, então para mim não faz uma grande diferença se entretanto descer mais um pouco e depois subir, ou se começar a subir a partir daqui, ok? Não me faz uma grande diferença. Assim sendo, vendo agora em termos de segurança dos dividendos, conseguimos ver aqui o Cash Dividend Payout Ratio, que quanto maior for,
pior é, não é? Gostaríamos que fosse mais pequeno, e aqui é um pouco superior à mediana do setor, mas em termos de dividend payout ratio já é inferior à mediana do setor, e também em termos de dividend payout ratio, seja GAAP ou não GAAP, ok? Depois, em termos de interest coverage, é superior à mediana do setor, ou seja, para além de ser aceitável, também é superior à mediana do setor. E depois, em termos de total debt to equity, é inferior aqui também à mediana do setor. Depois, se olharmos para o crescimento dos dividendos, tal como tinha mencionado, não é algo que me agrade bastante, ok? Temos aqui alguns aspectos positivos, é verdade, mas maioritariamente vemos aqui uma inconsistência e um crescimento que gostaríamos que fosse superior, está bem? Pelo menos num período alargado. E o facto de não estarem continuamente a crescer, ok? Pelo menos não tem mostrado essa consistência de crescimento, é um aspecto negativo, está bem? Porque há quem coloque isto como um fator crucial para adquirirem. Eu, pelo menos pelo meu portfólio, não considero, mas é claro que tu deves fazer sempre o teu próprio estudo e entenderes o que é indicado ou não para o teu perfil. Depois, em termos de avaliação, temos vários aspectos positivos relativamente ao Price to Earnings Ratio, temos aspectos positivos relativamente ao Enterprise Value to EBITDA e EBIT e Price to Book. Agora, aspectos mais negativos, temos Enterprise Value to Sales e Price to Sales. Depois, relativamente ao crescimento, temos vários aspectos positivos, ou seja, o crescimento dos rendimentos é muito superior à mediana do setor, em termos de crescimentos do EBITDA e EBIT também é superior à mediana do setor, e se olharmos para o crescimento do Return on Equity, infelizmente é inferior à mediana do setor. É verdade que temos aqui o crescimento do cash flow operacional superior à mediana do setor, mas infelizmente o crescimento do return on equity é inferior. Pronto, continuando, vemos também aqui o quão lucrativa a empresa é e conseguimos ver que a margem do resultado bruto é superior à mediana do setor e não é por pouco. Em termos de margem de EBIT e EBITDA também é superior à mediana do setor, e em termos de margem do resultado líquido também temos que realmente é superior à mediana do setor, mas também não é por muito. Depois, Return on Equity, Return on Capital e Return on Asset vai mais ou menos de encontro à mediana do setor, ou seja, não está muito superior à mesma. Por isso, tendo em conta estes rácios, vamos agora ver os modelos de avaliação e vamos começar com a fonte do Guru Focus. Ou seja, o Guru Focus dá aqui uma classificação de 86 em 100, porquê? Porque classificam a saúde financeira como um 5 em 10, isto provavelmente é devido aos ativos correntes que eu já vou partilhar contigo. Relativamente ao quão lucrativa é a empresa, dá uma classificação de 7 em 10, ao crescimento da mesma dão de 10 em 10, relativamente ao valor da mesma dão de 7 em 10. Porquê? Porque consideram que a mesma esteja no seu valor justo, ou seja, não acreditam que esteja subvalorizada, acreditam sim que está praticamente no seu valor justo. Depois, utilizando o Finbox, com base no Discounted Cash Flow Current Growth Rate nos últimos 5 anos, diz que existe uma possível valorização de 10,30%, e se for com base no Revenue, vemos aqui uma possível valorização de 17,40%. No entanto, se virmos com base nos múltiplos, vemos aqui um possível prejuízo, atenção que isto é os múltiplos utilizando o Enterprise Value to Revenue, um possível prejuízo de 12,8%. Se for entretanto com base no Enterprise Value to EBIT, um possível prejuízo de 25,10%. E reparei agora que não tenho aqui o Price to Earnings Ratio, por isso eu também quero ver aqui os múltiplos com base no Price to Earnings Ratio, e aqui diz que existe um possível prejuízo, pelo menos com base neste rácio, de 25,2%, ok? Por isso tem atenção a isto. Estas são as empresas comparáveis e agora vamos ver outras fontes. Vamos ver aqui o Simple Wall Street, eles aqui exageram sempre um pouco, não é? Colocam sempre os cenários mais otimistas. Aliás, diz que está subvalorizado por praticamente 65%, o que significa que a possível valorização que eles consideram que haja aqui potencial, não é? Deixa-me cá ver com base nos dados que eles apresentam. Menos 1 vezes 100. Uma possível valorização de 185%, o que é um exagero, como é óbvio. Depois, se virmos relativamente ao seu crescimento, vemos que as projeções anuais do crescimento dos earnings é tanto superior à indústria como ao do mercado, e a diferença até é significativa. Por isso, em termos de crescimento, até temos vários aspectos positivos. Mesmo em termos de projeções anuais do crescimento dos rendimentos, é superior à indústria e vai quase de encontro ao mercado. Por isso, nestas projeções, até é bastante positivo. Agora, em termos de saúde financeira, aqui tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes, não é assim portanto, mas ainda é uma diferença significativa se virmos em termos percentuais. Mas depois tem ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Mas claro, temos que ter em consideração que aqui o ideal era terem ativos correntes superiores aos passivos correntes, que não têm. Em termos de debt to equity, conseguimos ver que tem capitais próprios realmente superiores ao seu endividamento, e esta distância até foi aumentando. Por isso é algo positivo que eu vou considerar. Agora, relativamente aos dividendos que estão a pagar, já vimos que era os 4,8% de dividend yield, mas mostra aqui que tem um crescimento desses dividendos de 49%. Acontece que houve aqui inconsistência nos dividendos, por isso isto aqui deve ser com base no último ano,
mas se eles não estiverem constantemente a aumentar, para mim é insignificante estar aqui os 49% se não estiverem constantemente a aumentar, porque se eventualmente pararem de aumentar ou até cortarem, para mim isso já é um aspecto negativo que obviamente tem que ser considerado. Mas pronto, depois dizem que o dividend yield futuro vai aqui para os 5,1%, sendo o payout ratio, segundo o que eles apresentam, de 41%. Mas eu tenho que verificar em termos de resultado líquido, porque há aqui uma informação enviesada no Sigma que eu vou-te apresentar, que eles mostram rendimentos inferiores e até negativos, mas se formos ver as informações no Yahoo Finance, conseguimos ver que o rendimento é positivo. Por isso também vamos aproveitar e ver o resultado líquido, porque realmente se o resultado líquido for negativo, então claro que isto aqui não vai estar correto. Pronto, em termos de vendas e compras por parte dos insiders, conseguimos ver que realmente houve bastantes vendas por parte dos insiders, mas conseguimos ver informações mais detalhadas aqui neste site, ok? Neste site conseguimos ver todas as compras e vendas dos insiders que houveram, por isso nos últimos 3, 6, 9, 12 meses e até mais houveram bastantes vendas, mas mais recentemente houve aqui uma compra, o que até pode indicar algo positivo. Agora, com base no Stock Rover, conseguimos ver que existe uma margem de segurança, segundo eles, de 15%, sendo o Value Score de 67, Growth Score de 99, Quality Score de 85 e Sentimento de 89. Sendo que, com base na classificação de analistas, dão mais um strong buy do que propriamente um buy, o que é um aspecto positivo. Agora é aqui que está uma pequena falha, isto também é devido à plataforma ser recente, que é o Sigma. Aqui no Sigma dá uma classificação de 80, o que não é mau, mas porque é que eles dão aqui uma classificação pior? Porque eu acho que eles se enganaram aqui no quão lucrativa é a empresa, porque eles aqui dão apenas uma classificação de 1, e eles até dão aqui na fraqueza da empresa, que é o facto de terem rendimentos tão maus. E podes ver que eles indicam que houve aqui estes rendimentos, depois começou a descer até estarem negativos. Mas se nós formos ao Yahoo Finance, conseguimos ver que realmente eles têm rendimentos positivos e até aumentarem. Por isso eu acredito que ali seja um bug. Depois, em termos do resultado líquido, deixa-me lá ver, net income, aqui está, era esta que eu queria ver. Por isso podemos ver que também é positivo e até tem estado continuamente a aumentar. Estou só aqui a ver outras métricas, outras rúbricas, pronto, só para ter aqui uma noção total. Eu consigo ver isto rapidamente, mas sim. Pronto, temos visto que tem estado continuamente a aumentar. Por isso, tem atenção que se te auxiliares noutras plataformas, é claro que podem sempre ter algumas informações enviesadas. Faz sempre o teu próprio estudo e entende se faz sentido para ti ou não. Depois, aqui no Alpha Spread, está subvalorizado por 36% no cenário base, no melhor cenário diz que está subvalorizado por 62% e no pior cenário diz que está no seu valor justo. Utilizando agora o Stock Rover, diz que é uma compra moderada com base na classificação de 16 analistas, sendo que 14 recomendam comprar e 2 recomendam manter, sendo o possível upside de 24,47%. Por isso, todas estas informações para mim já é o suficiente para fazer a minha aquisição, está bem? Mas antes de fazê-la, queria apenas apresentar que a Freedom 24 está com esta campanha em vigor, onde é possível ganhar até 20 ações dependendo do montante que depositamos. Isto é válido até o final do ano, mas é apenas para contas que foram criadas entre 1 de agosto até o final do ano. Por isso, se tu criares a conta agora, consegues aproveitar desta campanha e também aproveitar o que podem estar a oferecer neste momento. Agora, passando à minha aquisição, por isso, agora vou procurar aqui na Bolsa dos Estados Unidos da América e vou procurar por PR. Bem, simplesmente por PR não está a encontrar, por isso vou copiar aqui o nome todo, Premium Resources, e agora vou colar aqui no motor de busca. Por isso, aqui aparece logo pr.us. Aliás, se tu escreves se calhar pr.us deve aparecer logo. Pronto, aqui está. Cada uma está a valer 14,93. Por isso eu vou aumentar até ter aproximadamente $300 e está lá quase. Pronto, 20 ações, muito próximo dos $300. Está a valor de mercado, colocar ordem de compra e confirmar compra. Pronto, está feito. Vai aparecer aqui no meu portfólio. Questão de segundos, deixa lá ver qual é que é o prejuízo inicial com base no spread, é aqui apenas de 16 cêntimos, 0,05%, que é totalmente aceitável. Por isso, agora o que eu tenho que fazer é vir aqui a transações, só para ver que comprei 20 a 14,94 aproximadamente. Então, aqui no Track Your Dividend, vou ter que voltar aqui ao dashboard, não é? Para conseguir por aqui o registro desta transação. Então, PR, exatamente é esta, 20, foi 93 ponto quê? Deixa-me lá ver novamente, foi 93,8, ok, só para colocar os valores exatos, 14,93,8, add holding e pronto, está feito. Aumentei ligeiramente o portfólio yield, mas acredito que no longo prazo ainda consigo aumentar bastante. Pronto, eu pelo menos vou fazer todos os meses o meu melhor para conseguir fazer a melhor aquisição para o meu perfil de investidor e segundo os meus objetivos. Eu realmente espero que este episódio tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e
Até uma próxima.